Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa meditação em nosso culto no lar. Hoje, 29/5/2020, vamos abrir nossas Bíblias para 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. Só observando que o contexto desta meditação está nos versos de 11 até o verso 22 de 2 Crônicas 7. Mas pelo tempo nós vamos ficar no verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra lida e que ela encontre lugar em nossos corações, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer nos ensinar através da tua palavra e assim poder praticar em nossas vidas para a tua honra e glória. Te agradeço e peço sim que o Senhor nos guie em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, ele promete abençoar o seu povo, mas ele condiciona as bênçãos às suas atitudes. Nós podemos ver isso claro no texto. Observando o texto lido aí dos versos de 11 a 22, você vai observar que o rei Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor. Na festa de inauguração, a glória de Deus encheu o templo. O povo, ao ver a gloriosa manifestação de Deus, prostrou-se e o adorou. Deus então apareceu a Salomão e fez-lhe uma promessa, dizendo que, em caso de crise e juízo sobre a nação, se o seu povo se humilhasse para ele, ou se voltassem para ele, Deus promete perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então, nós observamos claramente aqui que Deus está aqui condicionando as doenças da terra com o pecado do povo. Às vezes, nós sofremos crises e juízos por causa do nosso pecado. Mas é bom nós observarmos que Deus ele promete que a nação de Israel receberia a cura caso mudasse a sua condição espiritual. Então, desta forma, a cura divina para a nação está condicionada à atitude do povo para com Deus. Então, nós precisamos também, assim como Israel, analisar a condição espiritual que estamos. Se é condição pecaminosa, temos que nos corrigir diante de Deus. Como disse, às vezes sofremos algum tipo de sofrimento por causa do pecado. Agora, qual deve ser a atitude do povo de Deus diante das crises e dos juízos causados pelos pecados deles? Aí o trecho mostra bem claro, fácil de se compreender. Primeiramente, o povo deveria humilhar-se na presença do Senhor. Então, humilhar-se na presença do Senhor, diz o verso na primeira linha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, humilhar-se é o ato de esvaziamento da soberba e do orgulho. O primeiro passo para a caminhada de volta para Deus e permanência na presença de Deus. É impossível alguém relacionar-se com Deus e receber alguns benefícios dele e não passar pela experiência da humilhação. Deus exige que o seu povo se humilhe diante dele. Deus espera que o seu povo se humilhe diante dele para que assim possam receber a bênção, serem abençoados. Mas ainda mostra que outra atitude do povo diante
aí das crises e dos juízos causados pelo pecado, o povo deveria orar ao Senhor, pedindo o seu auxílio. Diz aí a primeira linha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então devemos orar ao Senhor. Nós podemos observar que o estado, a condição, se quiser assim, da nossa nação, ela exige o clamor do povo pela nação. Então, o estado da nossa nação é uma evidência de que precisamos orar por intervenção divina. Tá? Então, em circunstâncias difíceis, como a que estamos vivendo hoje, precisamos estar diante do Senhor com a confiança de que Ele realmente vai trabalhar e deseja trabalhar em nosso favor. Salmo 34, 17 diz: os justos clamam ao Senhor e os ouvem, e os livra de todas as suas angústias. Então, mostrando aqui, quando nós clamamos ao Senhor, Deus nos ouve e Deus nos livra das situações difíceis. Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Então Deus espera que nos momentos difíceis, Ele avisou isso para Salomão, que nos momentos difíceis o seu povo orassem a Ele, pedindo o seu auxílio, e também humilhasse-se na presença dele. Mas outra atitude do povo, onde nós estamos questionando, qual deve ser a atitude do povo de Deus diante das crises e dos juízos causados pelos pecados deles. Deus mostra claramente que o povo deveria buscar o Senhor. Então, buscar o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Então, buscar o Senhor é procurar o Senhor pessoalmente. No Salmo 105, no verso 4, diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, o salmista é um exemplo para nós, que ele buscava o Senhor e nos incentiva a buscar o Senhor. Agora, é bom pensar que essa busca do Senhor não é de qualquer jeito. Então, Jeremias 29, 13 mostra como nós devemos buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Então, devemos buscar o Senhor. Então, nos momentos de crise, momentos de juízo, momentos de dificuldade, busque ao Senhor de todo o coração. Mas ainda mostra que nos momentos de crise, momentos difíceis, o povo de Deus deve converter-se dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, converter, a conversão é o ato de converter. Converter significa mudar de direção, mudar de intenção, mudar de pensamento, a fim de afastar-se do pecado para agradar a Deus, praticando o que é justo. Isso é o que é se converter. A conversão é uma atitude essencial para alcançar o favor e a graça de Deus. A conversão ela envolve a mudança de pensamento e também ela vem acompanhada de mudança de comportamento. Então a pessoa muda a maneira de pensar e passa a se comportar diferente, um comportamento que agrada a Deus, né? Então é isso que realmente a gente entende por conversão. O perdão divino, ele é para todos aqueles que sentem a necessidade de buscar a absolvição da culpa do pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quem quiser ser absolvido do pecado tem que confessar os pecados ao Senhor. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados nunca prosperará,
mas quem os confessa e os abandona será perdoado. Considerando o nosso texto com este verso de Provérbio, nós podemos entender aqui que se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, como diz nosso texto, é a condição para ser abençoado. Se a pessoa não se converte dos seus maus caminhos, não será abençoada. Então aí é o que nós observamos nesse versículo. Nós observamos aí qual deve ser a atitude do povo de Deus diante das crises e dos juízos causados pelos seus pecados. Aí nós vimos que o povo de Deus tem que se humilhar na presença de Deus, tem que orar ao Senhor pedindo o seu auxílio, tem que buscar o Senhor de todo o coração, tem que se converter dos seus maus caminhos. Quando o povo cumprir com esse requisito, aí Deus diz que a sua bênção se cumprirá na vida deles. Deus diz que vai ouvir a oração do seu povo, diz: então eu ouvirei dos céus. Deus diz que vai perdoar os pecados do seu povo, diz: eu perdoarei e perdoarei os seus pecados. Deus diz que vai sarar a terra do seu povo, diz: e sararei a sua terra. Aqui fala de sustento. A terra, por causa da seca, não dava alimentação, por causa das pragas de gafanhotos, conforme o contexto também, o povo perdia as suas plantações e não tinha com que se alimentar naquele ano. E aí então Deus diz que sararia a terra, ou seja, tirando aquilo que prejudicava, a produção de alimento. Então, o incentivo aqui que nós temos é que você deve buscar o Senhor se humilhando, orando, se convertendo dos seus maus caminhos, e assim você será abençoado por Deus. Então, estamos em tempo de crise e o trecho chama a nossa atenção para que nesse momento possamos realmente se aproximar mais de Deus, mas se aproximar da forma correta, humilhando, orando e se convertendo dos maus caminhos. Aí sim Deus o abençoará.